O mundo virou de cabeça para baixo desde 2020, não é mesmo? Olha, primeiro a gente teve lá a maior crise sanitária do mundo, né? Do último século, né? Talvez. A maior crise sanitária que mudou completamente os costumes, as culturas, mudou completamente tudo, o mundo todo, e até hoje a gente sofre, né? Com a crise sanitária que aconteceu lá, a pandemia que aconteceu em 2020. Mas logo depois a gente teve a guerra entre Rússia e Ucrânia, que se arrasta até hoje. Embora a gente não veja notícias, a guerra continua até hoje, muitas pessoas sendo mortas ali diariamente. E agora, mais recentemente, uma nova guerra, Israel e Hamas, ou Hamas e Israel, sei lá quem é quem ali. Mas essa última guerra pode desencadear novas e futuras guerras, né? Então a gente já vê movimentação dos Estados Unidos, Irã, Rússia falando que se os Estados Unidos ajudar, vai entrar no meio. Então, diversos problemas podem ser desencadeados por essa última guerra. E o pior, né, não o pior de todas, mas outra guerra também que pode ser desencadeada é China e Taiwan, né, que China tá só esperando o momento certo ali para tomar novamente, como eles falam, Taiwan. E diante desse cenário a gente vê ali que o mundo virou de cabeça para baixo aí nos últimos 3 anos, pelo menos. Mas diante desse cenário, né, qual seria ali a melhor alternativa ou uma boa alternativa de investimentos? Para onde que a gente tem que olhar ali nesse momento de incerteza e de crises? Cara, é o seguinte, a gente precisa olhar o que os grandes estão fazendo, né? O que o termômetro da economia global está fazendo. E quem que é o termômetro das economias? Os bancos centrais. Os bancos centrais, eles servem como termômetro do que pode acontecer no futuro. E é importante deixar claro aqui para você do que pode. Ninguém sabe sobre o futuro, tá, pessoal? Ninguém sabe, nem eu, nem os bancos centrais, nem os grandes investidores, ninguém sabe nada sobre o futuro. Só que diante, né, dos dados que nós temos hoje, a gente consegue montar cenários para o futuro. Diante do que pode acontecer lá no futuro, os bancos centrais já começam a se movimentar, né? É como eu sempre falo para os meus alunos e para os meus clientes aqui na Triad Finance, né? Sabe o comunicado do Copom, quando o Copom vai comunicar lá a taxa Selic? A taxa Selic agora é 12,5, 12,75. A decisão em si não é tão importante. O mais importante é o comunicado, é o que estão falando, é o que a galera tá falando, né? O que eles acham da inflação, dos juros, da economia externa, da economia interna. Isso é importante, porque isso gera valor. Faz valor nos mercados, nos investimentos, nos ativos. Então, os bancos centrais são o termômetro ali para a gente saber o que está acontecendo pelo mundo. E nos últimos meses, né, nos últimos anos, a gente tem visto que os bancos centrais estão correndo para o ouro, né? Uma corrida, aumentando as suas reservas de ouro, comprando muito ouro, né? Então, uma corrida assim, não sei se exagerada, mas uma corrida enorme pro ouro. Só para você ter uma noção, no primeiro trimestre desse ano, de 2023, as reservas de ouro, e quando eu falo ouro, é ouro físico, tá? As reservas de ouro dos bancos centrais subiram 176% em relação ao primeiro trimestre de 2022, tá certo? Então, no primeiro trimestre desse ano, em relação a 2022, as reservas subiram 176%. Deixa eu colocar aqui na tela para você ter uma noção desse gráfico aqui que eu consegui no Invest News, uma plataforma de notícias lá muito bacana. É um gráfico que mostra a demanda por ouro. Então, a gente vê que essa linha amarela é a demanda global por ouro. Então, a gente vê uma evolução, né, bem grande pelo ouro, né? Só que essa barrinha aqui mais azul é uma demanda específica dos bancos centrais. E olha só o tanto que a reserva subiu, né? A demanda, né, dos bancos centrais subiu aqui em 2022. Então, os bancos centrais têm investido muita energia, muito esforço para comprar ouro. E por que que os bancos centrais estão depositando essa energia para comprar ouro, para ter reserva de ouro? Cara, cenário global de instabilidade. Juros altos, né? A gente vê nos Estados Unidos curva de juros elevada, Europa também. Inflação elevada também, Estados Unidos, Europa, Ásia, inflação elevada. E por último, essas incertezas geopolíticas, crises geopolíticas, guerras entre países, que pode desencadear mais e mais guerra, né? Mais e mais guerra. Terceira Guerra Mundial? Não faço ideia. Mas pode desencadear novas guerras. Então, tudo isso mostra o porquê que os bancos centrais correm para o ouro. Aí você fala, não, mas por que o ouro? Gente, o ouro, ele sempre é utilizado em momentos de crise. Eu separei outro gráfico aqui para vocês terem uma noção disso. Ó, eu peguei esse gráfico aqui no goldprice.org. Aí eu fiz questão de marcar aqui, né, as duas principais crises que nós tivemos. Olha 2008, né? Então ali, ó, em 2008, eu até marquei errado, porque na verdade começa aqui, ó. Começa nesse ponto aqui, ó. Marquei até aqui, mas é nesse ponto aqui que começa. Mas olha só, subiu, se valorizou muito o ouro, e agora em 2020 também se valorizou bastante o ouro. As duas principais crises estão mais vivas na nossa cabeça, né? São as duas principais crises
crise aí que o pessoal correu muito pro ouro. Então, sempre que há uma crise, o ouro ele serve como essa alternativa de investimento. Olha só para você ter uma ideia, em 2022, os bancos centrais adicionaram a maior quantidade de ouro nas suas reservas desde 1950. Foi 1.136 toneladas de ouro adicionadas nos bancos centrais pelo mundo todo só em 2000. Então isso é um volume muito alto de ouro e isso serve como um termômetro para nós pequenos investidores. Danilo, mas por que o ouro, né? Para você ter uma noção, os registros mais antigos do uso do ouro datam ali de cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então o ouro já é utilizado há muito tempo. O dólar já foi lastreado em ouro, ou pelo menos eles falavam que era lastreado em ouro. Então quando você comprava o dólar, teoricamente existia ali ouro, né? Barras de ouro que lastreavam, que davam a garantia daquele papel, aquele papel moeda. Depois descobriu que não era bem assim, porque não tinha a mesma quantidade e tal. Mas já teve um momento econômico no mundo que o dólar ele tinha um lastro, ele tinha um pezinho do ouro, né? Fora isso, o ouro ele traz alguns benefícios. Então, por exemplo, o ouro ele traz segurança. Por quê? Porque o ouro é uma alternativa de investimento em casos de instabilidade econômica. A gente acabou de ver aqui no gráfico 2 momentos de instabilidade econômica que o ouro se valorizou bastante. Demanda, cara, o ouro ele tem muita demanda, né? Avança em períodos de dúvidas. Sempre tem demanda por ouro, né? As pessoas sempre buscam ouro. O ouro pode ser ali, entre aspas, uma proteção. Por que pode ser uma proteção? Porque ele possui uma baixa ou nenhuma correlação com juros, com inflação, né? Com a economia real ali. Possui nenhuma correlação com isso. A demanda dele sempre está ativa, ele sempre se valoriza em momentos de crise e ele tem baixa correlação com esses, com juros e inflação, que é mais vivo na nossa mente como investidor. Aceitação, cara, não existe dificuldade para você se desfazer de uma barra de ouro. Se alguém chegar agora para você com uma barra de ouro que ele vender, provavelmente você vai comprar, porque o ouro ele tem esse apreço. As pessoas olham pro ouro com uma forma diferente, né? Fala, poxa, é ouro, eu vendo a qualquer momento. E o ouro é isso aí mesmo, você vende a qualquer momento. E tem também ali a valorização. Por ser um metal meio escasso, meio limitado, ele se valoriza quando aumenta a demanda. Em momentos de crise a demanda aumenta, ele se valoriza. Então, Danilo, diante desse cenário, o que eu devo fazer? Eu devo colocar tudo o meu dinheiro em ouro? Não, nunca deposite todos os ovos na mesma cesta, né? O melhor cenário é você não colocar toda a sua grana em ouro, mas você tem um pezinho, né? Eu costumo falar também para os meus alunos e mentorados e é igual quando a gente vai numa chácara, num sítio, e a gente acorda pela manhã e quer ver se a piscina tá gelada. O que a gente faz? A gente coloca o pé lá na piscina, né? Deixa eu ver se a piscina tá gelada. Então, tenha um pezinho no ouro. Coloca um pezinho ali, 5%, 10% que seja do seu portfólio, no ouro, né? Da sua grana, dos seus investimentos no ouro, para você ter um pezinho no ouro. Mas, para nós, né, pequenos investidores que não somos multimilionários, não faz muito sentido a gente ter muita exposição no ouro. Por quê? Porque o ouro ele não é um ativo de altíssima valorização. Ele se valoriza, sim, mas ele não é um ativo de altíssima valorização, tá? Existem vários estudos, se você der um Google aí, você vai encontrar, que mostra que ações e imóveis se valorizam muito mais do que ouro. Ações se valorizou muito mais do que os dois nos últimos 100, 150, sei lá, 200 anos. As ações se valorizaram muito mais do que o ouro, tá? Então o ouro ele se valoriza, mas ele não multiplica o seu portfólio, tá? Então não adianta você investir muito do seu portfólio em ouro. O ouro é como uma proteção. Você tem que ter um pouquinho do ouro ali, principalmente nesses momentos de incerteza ali, para você sentir menos volatilidade no seu portfólio caso ocorra uma crise, caso ocorra ali uma crise mesmo, efetivamente as bolsas comecem a cair, você vai diminuir a volatilidade no seu portfólio. É importante deixar uma frase clara aqui para você, eu vou pedir até para o editor escrever isso na tela agora. Você não vai ficar rico investindo no ouro, não existe isso, tá? Não é ficar rico investindo no ouro. Você não vai ficar rico nem fazendo seus investimentos, porque o que vai te deixar rico é seu trabalho, é trabalhando. Só que o ouro, ele reduz a volatilidade do seu portfólio, beleza? E quais são as alternativas de investimento em ouro que existem hoje disponíveis para nós pequenos investidores? Eu vou falar 3 alternativas e a última é a que eu mais gosto, tá? Então a primeira alternativa é a mais, digamos, complexa e mais difícil, mas existe, são os contratos futuros negociados na Bolsa de Valores. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você como que funciona. Eu tô aqui no site TradingView, gosto muito dele. E aqui, ó, você digitar aqui, ó, OZ1, vai aparecer, ó, Gold Spot 250 gramas. Aí você tem o OZ1,
o OZ2, 10 gramas, e o OZ3, que é 0,225 gramas. Então, você tem essas 3 alternativas aqui de contrato futuro de ouro. Então, basicamente, você compra e você ganha na valorização, ou você perde né, na desvalorização desse ativo. O problema aqui é que não é muito, o operacional não é muito fácil, tá? Então, é difícil você encontrar uma corretora que vai deixar você comprar isso aqui pelo home broker, você vai ter que comprar pela mesa, então o custo operacional é muito caro também. Então, não é a alternativa que eu mais gosto, mas eu preciso falar porque é a alternativa que existe. Então, contrato futuro de ouro é aí uma alternativa para você. Segundo, é um fundo de investimento em ouro. Em todas as maiores corretoras que existem hoje no mercado e também nos bancos digitais que disponibilizam investimento, como o Banco Inter, o Nubank, você tem lá um fundo de investimento em ouro. Pergunta para o pessoal da corretora, vai poder investir nesse fundo, só que também tem taxas de administração um pouco elevada, 2, 2,5, 3% de taxa de administração, mas é uma alternativa aí dá menos trabalho e que você pode começar a fazer ali os seus investimentos. Mas agora, por último, é a melhor forma que tem para investir ouro. Na verdade, é a forma que eu faço para investir no meu portfólio em ouro, tá certo? Fácil de fazer, você mesmo pode fazer pelo celular, pelo home broker e você já tem ali um pezinho no ouro. Mas antes de falar para você, não esquece de se inscrever no canal clicando no botão aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito. Ativa o sininho para você acompanhar os nossos conteúdos e deixa para mim nos comentários o que você tá achando do mundo, o que você tá achando das paradas que tá acontecendo. Tá com um pouco de medo? Acha que pode acontecer coisas piores? Deixa aqui pra mim nos comentários, beleza? E compartilha esse vídeo aí com seus brothers, amigos e tudo mais. Bom, a última alternativa que eu gosto é o ETF Gold 11, tá? Um ETF, cara, negociado na bolsa, como se fosse uma ação aqui, ó. Gold 11, tá aqui em cima, ó. Gold 11. Esse é o ETF que a XP faz a administração dele e ele é um ETF, pode ver que ele tem baixíssima volatilidade. Olha só, olha isso, cara. Baixíssima volatilidade, quase nada de volatilidade, mas em momentos de crise pode te proteger, né? Então a gente teve o lançamento dele foi em dezembro de 2020, tá? Então depois da pandemia, a gente não tem uma série histórica, mas é uma boa alternativa de proteção para você que deseja investir em ouro, tá? Só que eu quero ressaltar alguns pontos importantes aqui. Meu, não é porque a gente tem esse cenário, essa perspectiva mais conturbada para o mundo, que você vai depositar tudo em ouro. Continua investindo em ações, continua investindo em imobiliários. O mundo, ele vive em crise desde quando desde quando a gente conhece o mundo, né? Questões históricas e tudo mais, a gente vê crises no mundo, elas vêm, elas passam e depois vêm de novo, e depois passam de novo, então não fica assustado com esse cenário, mas você precisa aproveitar as oportunidades que vai surgir nesse momento, tá? Eu não descarto, né, outras alternativas de investimento, como ações, fundos imobiliários, ou até mesmo o tesouro pré-fixado, que eu falo tanto para os meus alunos, tanto para os meus mentorados, cara, investe no tesouro pré-fixado, 11,5% ao ano nos investimentos, em um dos investimentos considerados mais seguros. Tem lá uma excelente oportunidade de investimento pagando, mas esse é um assunto para um outro vídeo que eu já gravei aqui no canal, aliás, falando da oportunidade de tesouro pré-fixado. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você, clica nele e assiste lá para você entender por que o tesouro pré-fixado também é uma excelente oportunidade de investimento, mesmo diante desse cenário atual. Combinado? Coloca aqui para mim nos comentários o que você achou. Você acha que tem que ter ouro na carteira, sim ou não? Deixa aqui para mim nos comentários e me segue lá no Instagram, @o Danilo Silva. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.